pedir você para fechar os seus olhos. Pai, muito obrigado, Deus, por essa noite. Obrigado, Deus, por estarmos na tua casa, Pai, a tua presença. Nós queremos reconhecer a tua soberania em nossas vidas. O Senhor é Deus, o Senhor é Pai, é o nosso protetor. É aquele que cuida de nós, é aquele que nos livra de todo mal. É aquele Deus que realiza livramentos e obras tão grandes em nossas vidas que nós não conseguimos nem enxergar ou menos perceber. Mas nós queremos agradecer ao Senhor, porque o Senhor renova nossas forças. O Senhor alivia o nosso fardo, o Senhor é aquele que nos ajuda a carregar a cruz de cada dia. E nós queremos orar, Deus, por cada um. E quem sabe, Deus, está cansado, sobrecarregado, achando, Deus, que a cruz está pesada demais. Mas o Senhor, Deus, dá a cada um de nós a cruz e sabe que nós conseguiremos também com a ajuda do Senhor a carregar. Renova, Pai, nossas forças nessa noite. Fala conosco, ministre nossas vidas. Queremos, Pai, nesse período, Deus, de eleições, também clamar ao Senhor pela nossa nação, clamar ao Deus pela nossa igreja, clamar ao Deus para que possamos ser despertados pelo Senhor, a exercermos, Pai, a nossa cidadania, a nossa responsabilidade, Pai, como cidadão, de honrar a Tua palavra. Nos ajuda, Pai, a ter esse esclarecimento que vem do Senhor. Nos dê sabedoria, Pai, para votar, para decidir, ó Deus, para exercer esse direito que está em nossas mãos. Independente, ó Deus, de quem será eleito, para todos os cargos, nós queremos orar ao Senhor, pedir, ó Deus, que os governantes se voltem para o Senhor. Como diz a Tua palavra, para que tenhamos paz na cidade, para que tenhamos paz na nação. Nós oramos, Pai, por cada governante. Lá na Câmara dos Deputados, no Senado, no Congresso Nacional, nós oramos, Pai, por cada um, Deus, pedindo para que a palavra do Senhor seja proclamada e que a palavra seja respeitada, Deus, nesse meio, e que o Teu nome seja glorificado. Porque, como sabemos, Pai, feliz é a nação, cujo Deus é o Senhor. Nós queremos, Pai, que o Senhor reine em nossa nação, abençoe nossas famílias, que todas, ó Deus, as famílias da terra possam ter a alegria que nós temos de ter o Senhor como Deus em nossas vidas. Oramos, Pai, pelos enfermos, oramos, Pai, para aqueles que carecem, Deus, da provisão que vem do Senhor. Pedimos, Pai, que o Senhor manifeste cura, pedimos, Pai, que o Senhor manifeste o Teu poder, pedimos, Pai, que o Senhor abra portas, Pai, para aqueles que estão desempregados, pedimos, Pai, que o Senhor esteja abençoando a Tua igreja, cada ministério, abençoando, Pai, os PGMs, abençoando o trabalho com as crianças. Oramos, Pai, nesse momento também, por esse mês de outubro, ó Deus, que estamos planejando algumas programações com as crianças, que o Senhor, Pai, tome a direção em todas as coisas. Pedimos, Pai, que o Senhor traga crianças para esse local, para que eles possam, Pai, ouvir a Tua palavra, ó Deus, e serem salvos pelo Senhor. E através das crianças, ó Deus, também famílias inteiras se renderem aos Teus pés. Nós queremos, Pai, interceder também, ó Deus, pela vida da Isabela, e temos orado, Deus, pedido para que o Senhor possa restaurar, ó Deus, que o Senhor possa curar, que ela possa, ó Deus, aceitar, Deus, ser tratada, ser transformada, Deus, pelo Senhor, e que o Senhor tome esta vida e esteja trabalhando, Pai, no seu coração. Fale, Deus, no nosso coração nessa noite, e a nossa oração, em nome de Jesus. Amém? Vamos estar adorando ao Senhor. Convido você a ficar de pé nesse momento. Tem som. Vamos agradecer ao Senhor com muita alegria. Por tudo que vem do
Porque vem do Senhor. É a nossa oração, tá? Em nome de Jesus. Amém? Vamos continuar adorando ao Senhor.
Amém? Você pode, nesse momento, continuar adorando ao Senhor, trazendo o seu dízimo, a sua oferta à casa do Senhor. Eu vejo uma pequena nuvem, nunca na mão de um homem, mas sem sinal, uma chuva vai descer. Eu vejo uma pequena nuvem, nunca na mão de um homem, mas sem sinal, uma chuva vai descer. Amém, meus irmãos. Vamos estar abrindo a palavra do Senhor. Em Mateus, vamos estar dando continuidade, Mateus 21, versículo 23. Nós paramos em Mateus 21, versículo 22.
na semana passada. Eu queria, quando os irmãos abrem, Mateus 21, versículo 22, informar os irmãos que próxima quinta-feira eu estarei aqui com os irmãos. O irmão Jó vai estar conduzindo o culto. Próxima quinta-feira eu vou estar ali na Igreja Batista de Campo Limpo. Houve na segunda-feira agora o concílio do irmão Marlon, e eu fui eleito para estar orando, fazendo a oração consagratória, consagrando ele como pastor ali na Igreja Batista de Campo Limpo. Então, eu vou precisar estar nesse culto, que é culto de consagração. Então, próxima quinta-feira, o irmão Jorge estará aqui conduzindo o culto. Amém? Lembrando que o irmão Jorge, dia 3 de outubro, vai estar passando por exame, que é o conselho que o irmão passou agora segunda-feira. Eleição dia 2 e o concílio dia 3, para lembrar a data aí. Eleição dia 2, concílio dia 3, é uma segunda-feira. Tá, irmãos? Então toda a igreja está convidada, vão estar vários pastores aqui, algumas igrejas também representadas, para ele estar sendo avaliado publicamente, os seus conhecimentos bíblicos. Então, dia 3 vai ser o concílio, dia 13 vai ser o culto de consagração, que é o que vai estar acontecendo na quinta-feira que vem na igreja de Campo Limpo. Ok? Lembrar os irmãos que domingo que vem agora temos batismo e ceia do Senhor. Convidar você para estar conosco nesse momento de festa, de alegria, em que vamos estar recebendo mais alguns irmãos que vão estar confessando publicamente a sua fé em Jesus, já tiveram a profissão de fé, mas vão estar também passando pelas águas. Estão preocupados se a água vai estar muito gelada. Já tem que ver na previsão do tempo, se tiver sol, se não tiver, mas do jeito que tiver, não tem aquecedor, não tem, por enquanto, já tem que ser desse jeito mesmo, Eu até uma irmã, acho que foi da Raquel, porque ela querendo se batizar de novo. Falei, agora tomar banho frio mesmo, nem gosta, vai tomar banho frio. Mas vamos ter uma noite muito alegre, de comunhão também, vai ser a ceia do Senhor, e quero convidar os irmãos a estarem conosco também. Mateus 21. No próximo domingo à noite, eu vou estar anunciando as programações do mês de agosto, de outubro, para as crianças, Estamos programando algumas programações para as crianças, E próximo domingo estarei anunciando. Mateus 21. A partir do versículo 23. Vou ler do 23 ao 33. No mesmo dia, vieram a Jesus alguns saduceus líderes religiosos que afirmaram não haver ressurreição dos mortos e perguntaram: Mestre, Moisés disse: se um homem morrer sem deixar filhos, o irmão dele... Irmãos, perdão, eu estou em Mateus 21, Isso, é isso mesmo. Deixa eu voltar, Isso mesmo, estou vendo que tem uma coisa diferente aí, A gente fica lendo assim, tem uma coisa... Eu não estudei isso aqui. Então, Mateus 21, irmãos. 21, 23. A autoridade de Jesus é questionada. Isso aí? Quando Jesus voltou ao templo e começou a ensinar, os principais sacerdotes e líderes do povo vieram até ele e perguntaram: com que autoridade você faz essas coisas? Quem lhe deu esse direito? Jesus respondeu: eu lhes direi com que autoridade faço essas coisas. Se vocês responderem a uma pergunta: a autoridade de João para batizar vinha do céu ou apenas era humana? Eles discutiram a questão entre si. Se dissermos que vinha do céu, ele perguntará por que não cremos em João. Mas se dissermos que era apenas humano, seremos atacados pela multidão, pois todos pensam que João era profeta. Por fim responderam a Jesus: não sabemos. E Jesus replicou: então eu também não direi com que autoridade faço essas coisas. Amém? Somente até aí, nós vamos estar finalizando esse capítulo número 21, relembrando um pouquinho do contexto. Quando a gente faz, irmãos, uma leitura cronológica ou pega um livro da Bíblia para ler, a gente precisa recapitular a ideia toda do capítulo. Às vezes, na palavra de Deus, vários capítulos falam do mesmo assunto. E basicamente esse capítulo número 21 fala a respeito do mesmo assunto também. Muda algumas coisas, mas a ideia é a mesma.
Voltando em Mateus 21, versículo 1, nós vamos ver que houve a entrada de Jesus em Jerusalém, em cima do jumentinho. Não sei se os irmãos se lembram que a gente falou sobre isso, que Jesus utilizou daquele jumentinho, da sua humildade e simplicidade, entrou em Jerusalém, profetizando aquilo que Isaías disse que iria acontecer. Então, ao Jesus entrar em Jerusalém, o primeiro lugar que ele vai para restaurar e para consertar é o próprio templo. Ele vai ali, nós falamos sobre isso, que é o primeiro lugar de conserto que Jesus estava tratando, era o templo. Jesus vai ali, tira os cambistas, reorganiza a casa e ele se depara com uma figueira. E essa figueira não estava dando frutos. E ele chegou e amaldiçoou aquela figueira. E os discípulos ficaram surpresos, que Jesus tivesse com aquela palavra, amaldiçoado aquela figueira e ela não deu mais frutos. E aí nós aprendemos também que mais do que folhas precisamos dar frutos para o Senhor. E ali a figueira representa o sistema religioso judeu, que tinha religiosidade, mas não tinha frutos. E aí Jesus, como utilizou essa autoridade para fazer secar a figueira, os fariseus chegam para Jesus e perguntam: Jesus, com que autoridade o Senhor faz essas coisas? Da onde vem essa autoridade? Vamos dizer que eles estavam perante o próprio Deus, e eles não tinham consciência disso. Os judeus estavam perante o próprio Deus, que era Jesus, perguntando: com que autoridade você faz essas coisas? É perguntar a um policial: com que autoridade você prende e dá voz em prisão a uma pessoa? É perguntar ao médico: com que autoridade você receita esse remédio? Sabe, era Jesus, era o Filho de Deus, era o próprio Deus, e eles não criam nisso. E aí, irmãos, o que ele faz aqui a respeito dessa autoridade? Ele lembra de João Batista. Ele fala assim: quando Jesus voltou ao templo e começou a ensinar, no versículo 23, os principais sacerdotes e líderes vieram a ele e perguntaram: com que autoridade você faz essas coisas? 24, eu lhes direi com que autoridade faço essas coisas, se vocês responderem a uma pergunta. A autoridade de João para batizar vinha do céu, era apenas humana. Então Jesus faz referência àquele que preparou o caminho, que foi João Batista. João Batista era aquele que falava no deserto: preparai os vossos caminhos, porque é chegado o reino de Deus, aplainai os vossos caminhos. João Batista era que fazia isso. E é interessante observar que Jesus lembra de João Batista, porque Jesus mesmo, com toda a autoridade, se submeteu a João Batista para ser batizado. Lembra disso? Que Jesus chegou para ser batizado, João Batista ficou assustado e falou: não, eu que preciso ser batizado pelo Senhor. E Jesus: não, faça para que se cumpra as Escrituras. Então, a autoridade de Jesus estava relacionada à sua capacidade de servir e obedecer. Olha que coisa importante. A autoridade de Jesus, quando ele lembra de João Batista, ele lembra da sua submissão, da sua obediência a Deus e as questões humanas também para se cumprir a Escritura. Então, irmãos, a primeira coisa que eu vejo aqui que é importante a gente destacar é que Jesus não tinha autoridade, Jesus tinha toda a autoridade. Antes de Jesus subir aos céus, ele disse: olha, toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. Ele tinha toda, e mesmo assim ele se submete e obedece. Ele se submete e obedece. Então é como se ele estivesse dizendo para os fariseus: olha, eu tenho autoridade, eu sou Deus, mas eu mesmo, você lembra de João Batista, em que eu me submeti, em que eu obedeci? Então é baseado nesse princípio que tem a minha autoridade. Irmãos, eu aprendo, irmãos, nós como líderes da nossa casa, da nossa família, líderes da casa de Deus, nós como líderes, uma coisa que eu aprendi no seminário, que todo bom líder, em primeiro lugar, é um bom liderado. Porque ele tinha a autoridade, porque era o próprio Deus, mas ele também tinha a capacidade de se submeter às orientações e aquilo que a própria palavra mesmo dizia, que ele tinha que se batizar. Então, irmãos, isso você pode observar. Quando você vê uma pessoa e você pode ver isso no trabalho, na família, na igreja, toda pessoa, irmãos, que ela é um bom liderado, ela tem uma grande propensão de ser um bom líder. Toda pessoa que é assim. A pessoa, irmãos, ela
tem facilidade para obedecer, ela tem facilidade para ouvir, e essa pessoa tem tudo, ou pelo menos já tem algumas das principais características de ser um bom líder. Porque, em primeiro lugar, um bom líder é um bom liderado. Jesus reivindica a sua autoridade, mostrando sua obediência, no momento em que ele obedece para estar se batizando. E aí, irmãos, ele diz assim, Jesus faz a pergunta, com que autoridade João Batista batizou? Com que autoridade ele fez isso? Era dos homens ou humanos? Aí eles ficam encurralados. Eles dizem assim, eles discutiam entre si. Não sei se algum irmão pode ver, pedir ajuda, eu acho que está aberto ali. Se alguém puder pedir ajuda ali, eu vou fechar o vídeo, eu acho que o carro está aberto ali. Está fechado? O outro lado também? Fecha o outro lado, tá? Porque de repente, antes de cantar faz chover, a chuva já está vencendo. Impressionante, tá legal? Antes de cantar faz chover, tá fechado? Antes de cantar faz chover, a chuva já estava vencendo. Depois do canto, choveu mais ainda. Mas vamos lá, irmãos. Então, o versículo, eles ficaram encurralados. E eles disseram assim, versículo 25: se dissermos que o batismo não é vindo do céu, ele perguntará por que vocês não creem em João. Mas se dissermos que era apenas humano, seremos atacados pela multidão, pois todos pensam que João era profeta. Por fim respondeu Jesus: não sabemos. E Jesus replicou: então eu também não direi com que autoridade faço essas coisas. Irmãos, é tremenda a resposta de Jesus, né? Eles queriam pegar Jesus, né, para dizer que ele era Deus, né? E Jesus fala assim: tudo bem, mas você me responder primeiro. Ao batismo de João era dos céus ou dos homens? E eles pensam: poxa, se a gente falar que é dos céus, ele vai dizer assim: por que vocês não creem então? Se eu falar que é dos homens, a multidão vai vir contra a gente, porque a multidão vê João Batista como profeta. Então eles, encurralados, disseram assim: nós não sabemos. Na verdade, irmãos, eles se recusaram a responder, porque eles não queriam ouvir a verdade, eles queriam viver a sua própria verdade, o seu próprio sistema religioso. Eles não queriam o certo, eles queriam estar certos. Na realidade, quando a gente vai evangelizar uma pessoa, e principalmente se ela for muito religiosa, ela já tiver uma religiosidade, às vezes não é que seja impossível, nada é impossível para Deus. Mas a pessoa, irmão, dentro do seu segmento religioso, ela quer sempre estar certa. Ela não quer abrir os olhos para aquilo certo. Houve um momento em nossas vidas que, por mais que a gente tivesse já alguns conceitos religiosos, ou viesse de uma religião, nós vimos a verdade. Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vê o Pai senão por mim. Então Jesus é a verdade, não é o sistema religioso que é a verdade. Jesus é a verdade, ele abriu nossos olhos. Mas, irmãos, eles estavam diante de Jesus, mas não queriam crer em Jesus, não queriam obedecer a Jesus. Eles se recusaram a responder porque eles não queriam reconhecer a verdade, eles queriam viver conforme a sua própria verdade. Irmãos, o que ele traz uma parábola aqui no versículo 28, diz assim: o que vocês acham disso? Um homem que tinha 2 filhos disse ao mais velho: filho, vá trabalhar no vinhedo hoje. O filho respondeu: não vou, mas depois mudou de ideia e foi. Esse foi o primeiro filho. O primeiro filho diz assim: olha, não vou trabalhar, não quero. Mas depois se arrependeu e foi. Aí o segundo filho diz assim, 29, o filho respondeu: não vou, mas depois mudou de ideia e foi. Então o pai disse ao outro filho: vá você. E ele respondeu: sim, Senhor, eu vou, mas não foi. O segundo filho disse que ia, mas não foi. Qual dos dois obedeceu ao pai? Aquele que disse que não ia, mas no final foi. Esse foi aquele que obedeceu ao pai. E por que Jesus está falando isso? Nos próximos versículos ele vai dizer: Jesus explicou: eu lhes digo que a verdade, cobradores de impostos, prostitutas, entrarão no reino de Deus antes de vocês. Está falando com os judeus e fariseus. Pois João veio e mostrou o caminho da justiça, mas vocês não creram nele, enquanto cobradores de impostos e prostitutas creram. E mesmo depois de verem isso, vocês se recusaram a mudar de ideia e crer nele. Ou seja, eles não queriam responder porque não queriam mudar de ideia, não queriam abrir mão dos seus conceitos religiosos, não queriam abrir mão da sua própria verdade,
daquilo que eles entendiam como certo, eles não queriam abrir mão disso. E aí, irmãos, no mesmo sentido, ele vai falar uma outra parábola, que a gente vai acompanhar aqui, a parábola dos ladrões maus. Agora ouçam outra parábola. O dono de uma propriedade plantou um vinhedo, construiu uma cerca ao redor, um tanque de prensar e uma torre para a guarda. Depois arrendou o vinhedo a alguns lavradores e partiu para um lugar distante. E aí, irmãos, nas parábolas, a gente precisa entender o que representa. Jesus, ele ensina a verdade do reino de Deus por meio de parábolas. Então, aqui nessa parábola, o homem que era dono de terras, versículo 33, o dono de uma propriedade plantou uma vinha. Esse dono da propriedade representa o próprio Deus. Tá? Esse dono da propriedade, esse dono da plantação, o dono da vinha, representa o próprio Deus. E essa vinha, conforme Isaías 5:2, representa o povo de Israel. Então, quem é o dono da terra é o próprio Deus. Quem é a vinha? É o povo de Israel, que Deus estava plantando. O povo que Deus escolheu, que Deus estava investindo, estava plantando. Aí ele vai dizer: Deus arrendou o vinhedo, versículo 33 no finalzinho, a alguns lavradores e partiu para um lugar distante. Quem eram os lavradores? Os lavradores eram os líderes de Israel. Então, homem dono das terras, Deus. A vinha, o povo de Israel. Lavradores, os líderes, os religiosos da época. E aí, no tempo de colheita, versículo 34, no tempo da colheita da uva, enviou os seus servos a fim de receber sua parte na colheita. Mandou os seus servos. Quem eram esses servos? Os servos foram os profetas do Antigo Testamento, que foram enviados por Deus para pregar esse povo de Israel. Esses eram os servos que o dono da vinha mandou, ou seja, os profetas. E aí, chegando os profetas, os servos, para poder falar com esse povo de Israel que era a vinha, ele diz assim, 35, os lavradores agarraram os servos e espancaram um deles, mataram outro e apedrejaram o terceiro. Ou seja, o que fizeram com os profetas? Amaldiçoaram, rejeitaram, não ouviram, Tanto que Hebreus capítulo 1 vai dizer assim: havendo Deus outrora falado aos pais pelos profetas, nos últimos dias falou através do seu Filho. Lembra aquele texto de Mateus, Mateus 5, diz assim: bem-aventurados sois vós, perseguindo, mentindo e disseram todo mal contra vós, regozijados e alegrados, porque antes fizeram assim com os profetas que vieram antes de vós. Isaías, Jeremias, Amós, Osé, Joel, Amós, Obadias, Jonas, Miqueias, todos os profetas. Foi assim que o povo de Israel recebia os profetas, não aceitando, não abrindo mão da sua própria verdade. Não queriam crer na verdade de Jesus, mas queriam viver conforme a sua própria verdade, como muitos religiosos ainda são assim. E aí, irmãos, olha só. Então o dono da propriedade enviou um grupo maior de servos, mais profetas, para receber a parte dele, mas o resultado foi o mesmo. 37. Por fim, o dono da vinha enviou seu filho. Quem é esse filho? Que é o dono da vinha, que é Deus. Quem enviou? Jesus. Então essa vinha, que é o povo de Israel, Deus criou, enviou os profetas para poder, que são aqueles que são servos, os lavradores que tinham que cuidar, não cuidaram, e por fim enviou o seu filho. 38. No entanto, quando os lavradores viram o filho, disseram uns aos outros: aí vem o herdeiro da propriedade, vamos matá-lo e tomar posse dessa terra. Ou seja, pensando o dono da propriedade que iam respeitar o seu filho, aí mesmo que o mataram e crucificaram. Fizeram com Jesus. Esse é o significado da parábola. Versículo 40. Quando o dono da terra voltar, olha aí a volta de Jesus. Quando o dono da terra voltar, o que acham que ele fará com aqueles lavradores? Perguntou Jesus. Os líderes religiosos responderam: ele os matará cruelmente e arrendará o vinhedo para outros, que lhe darão sua parte depois de cada colheita. Então Jesus disse: vocês não clareiam nas Escrituras, a pedra que os construtores rejeitaram se tornou a pedra angular. Isso é obra do Senhor e é maravilhosa de se ver. Eu lhes digo que o reino de Deus,
que é esse povo de Israel, que é o reino de Deus, lhe será tirado, entregue ao povo que produzirá os devidos frutos. Ou seja, essa vinha, que era o reino de Deus, que foi entregue ao povo de Israel, eles não cuidaram, rejeitaram os profetas e o próprio Jesus. Então esse reino foi tirado e dado a quem? A nós, que somos a sua igreja, né? Pessoas que eram longe de Deus, mas que creram em Jesus. Nós somos esses novos lavradores que estão cuidando da colheita de Deus. Quem tropeçar nessa pedra, 44, será despedaçado, e aquele sobre quem ele cair será reduzido a pó. Quando os principais sacerdotes e fariseus ouviram essa palavra, perceberam que eles eram os lavradores maus e que a Jesus se referia. Queriam prendê-lo, mas tinham medo das multidões, pois eles consideravam um profeta. Irmãos, esses outros lavradores são a igreja. A igreja de Jesus, nós que trabalhamos nessa obra, somos cuidadores, administradores dessa vinha que é o reino de Deus, que era o povo de Israel e hoje é o reino de Deus. Todos nós, irmãos, temos essa responsabilidade. Mas, irmãos, o que Deus falou também no meu coração nesse texto, para a gente finalizar, é que muitas vezes, irmãos, em vários sistemas religiosos, muitas pessoas que vêm para a religião tradicional, quando Deus envia pessoas para que eles possam ver a verdade, eles têm dificuldade de acreditar na verdade que Deus envia. Isso acontece, irmãos, com pessoas de outras religiões, quando a gente vai evangelizar e a pessoa está cega na idolatria, quando muitas vezes a gente quer trazer a palavra de Deus, não é a nossa verdade, é a verdade, é a palavra de Deus. E às vezes, irmãos, a pessoa tem uma certa resistência de ouvir, mas quando ela abre o coração, Jesus abre a sua mente, como Paulo, que era um perseguidor de crentes, mas ele abriu seus olhos e começou a servir a Jesus, e deu a sua vida por Jesus. Mas, irmãos, isso acontece também no meio evangélico. Isso acontece, irmãos, quando muitas vezes Deus envia profetas e muitas vezes o povo rejeita, muitas vezes o povo não crê, muitas vezes o povo não obedece. Jesus estava falando com aqueles judeus, dizendo assim, o batismo de João era do céu ou era dos homens? E eles não queriam responder porque eles não queriam aceitar a verdade, que Jesus era o Filho de Deus. Muitas vezes, irmãos, fazemos parte de um sistema religioso, ou estamos muito tempo na igreja, e Deus envia profetas, Deus envia pessoas de Deus, Deus envia líderes, Deus envia pastores, mas muitas vezes, irmãos, o coração do povo, e eu não falo especificamente, irmãos, a nossa igreja, eu falo ao povo de Deus. Quantas vezes, irmãos, Jeremias 3,15 vai dizer: eis que vos darei pastores segundo o meu coração. Promessa de Deus para a igreja, para o reino de Deus. Eu vou dar à minha igreja pastores segundo o meu coração. É bem verdade, irmãos, que muitos, ou melhor dizendo, poucos, em muitos meios evangélicos, na verdade, não são verdadeiramente pastores chamados por Deus. Mas, eu estou tomando aqui no seu contexto geral, Deus separa pessoas da parte dele para enviar e cuidar da sua igreja e cuidar do seu rebanho. Mas quantas vezes, irmãos, nós, como povo de Deus, eu falo da igreja de Jesus em geral, rejeita os profetas pelos quais Deus envia. Porque, irmãos, muitas vezes nós estamos presos na nossa própria verdade. E aí vem, irmãos, uma pessoa de Deus, alguém levantado por Deus, e prega, ou levanta, ou é direcionado por Deus para falar algo diferente daquilo que a gente considera como verdade. E a tendência nossa, irmãos, é de matar os profetas que vêm enviados por Deus. Porque, irmãos, a realidade é que muitas vezes, como o povo de Israel na época de Samuel, Samuel era o líder daquele povo, mas o povo queria um rei segundo os padrões humanos e escolheu Saul para ser o seu rei. Eu estava conversando com um pastor que ele foi chamado, um pastor muito amigo meu, foi chamado para a sucessão pastoral de uma igreja grande aqui em Campos, lá no Guarulhos, lá. Ele já tem uma sua igreja, uma igreja boa, uma igreja de médio porte. Ele foi chamado para fazer a sucessão pastoral. Ele foi conversando comigo, o pastor Salom,
eu acho que eu vou acabar ficando naquela igreja mesmo lá. Eu estou feliz na minha igreja, estou satisfeito ali, mas eu percebo que a igreja ali está tendo um carinho muito grande comigo, me chamando, e eu acho que, até pelos outros candidatos, eu vejo que eu vou ser chamado para ser pastor lá. E aí nós estávamos orando por isso, ele pediu que estivesse orando, e nós continuamos a orar. Eu acredito que essa igreja é lá em Guarulhos. Eu acho que está em sucessão pastoral até hoje, eu acho que está até mais de um ano em sucessão pastoral. E aí eu conversando com ele, passou um tempo, eu soube que a igreja ainda estava em sucessão pastoral. O pastor tinha saído, né? Houve um problema lá, o pastor tinha saído. E ainda estava em sucessão, eu fiquei assim, poxa, mas o que aconteceu? Aquele pastor tinha dito para mim que estava praticamente tudo certo, né? Que ele estava orando, buscando direção, mas que a igreja estava indo na direção e chamava o pastor dessa igreja. E aí ele conversou comigo e falou assim: olha, pastor, as coisas começaram a andar de uma forma que eu não fiquei satisfeito. Porque eu sentei lá para conversar com a diretoria, e a diretoria começou a colocar um monte de regra. O senhor tem que ser assim, o senhor tem que ser assado, o senhor tem que falar desse jeito. E eu percebi que, na verdade, eles não queriam a mim como pastor. Eles queriam que eu fosse o pastor do jeito deles. E aí eu disse assim: eu não vou ser assim. Porque se Deus me coloca em um lugar para ser pastor, vai ser para poder orientar da forma como Deus me orienta. Então eu estou feliz. Eu estou aí, o pastor também me cascou. O pastor falou assim: olha, eu estava lá quietinho na minha casa, vocês vieram na minha casa, me chamaram, me fizeram um convite. Mas o que eu estou entendendo é que vocês não querem a mim como pastor. Vocês querem que eu me transforme no pastor que vocês querem. Então vocês têm que procurar um pastor que seja o perfil de vocês, ou melhor, vocês têm que aceitar o pastor que Deus quer dar para vocês. Porque eu não faço parte desse perfil, não consigo ser assim, e eu agradeço, mas não vou participar dessa sucessão pastoral. Estou abrindo mão, e se eu não me engano, eu acho que até hoje, acho que mais de um ano, e é uma igreja grande, mais de um ano, a igreja está do mesmo jeito sem pastor. Sabe, irmãos, isso muitas vezes acontece. Tomei o exemplo dessa igreja, não tomei o exemplo daqui não. Tomei o exemplo de lá, uma igreja lá em Guarulhos, né? Que muitas vezes é assim. Por quê? Às vezes a gente quer que o pastor seja do nosso jeito. Só que não é Deus que envia pastores segundo o coração dele. Muitas vezes, irmãos, a gente está tão animado, e sabe, eu vou falar a verdade para os irmãos, é por isso que muitos pastores desanimam. Porque muitas vezes o povo quer o pastor do jeito dele. O pastor tem que fazer assim, assado. E aí, irmãos, da mesma forma, né, que você é chamado por Deus, ou você está fazendo o seu serviço lá, né, no seu trabalho, você, logicamente, você tem o seu subordinado, a pessoa que você presta conta, mas de certa forma você também tem uma liberdade para trabalhar do seu jeito. E quando muitas vezes, irmãos, a igreja ela não dá liberdade para o pastor trabalhar, quer formatar essa pessoa do jeito que a gente quer. E é isso que ele fez. Então, Deus dá uma orientação a esse líder, Deus dá uma orientação a esse pastor, e as pessoas têm dificuldade de obedecer. Elas têm dificuldade de aceitar a orientação que Deus dá. E isso, irmãos, muitas vezes é desgastante. E isso muitas vezes cansa. É por isso, irmãos, que nós somos o povo de Deus. Eu estou falando da igreja do Senhor em geral. Precisamos ter essa sensibilidade. Coisa tal que esses fariseus não tinham. Eles queriam viver na verdade deles. Eles não queriam o certo, eles queriam ser certos. Eles não queriam a verdade de Jesus, eles queriam viver a verdade deles. E por isso não foram salvos, não foram libertos, não tiveram a experiência nova com Nicodemos. Nicodemos era líder dos fariseus, mas tinha o coração aberto. Foi transformado, virou uma nova criatura. Viveu algo novo. Então, irmãos, isso engessa a gente. Por quê? Porque muitas vezes, irmãos, acontece assim. Deus envia trabalhadores, Deus envia pessoas, Deus envia líder, mas muitas vezes, irmãos, a gente engessa. Porque tem que ser do meu jeito. Porque se não for do meu jeito, não posso, não fizer, não vou participar, não vou ajudar, vou chutar o balde, vou largar tudo. Mas não é assim, irmãos. Porque quem envia é Deus. É Deus. Quem envia, irmãos, pastores e líderes para o seu povo. Amém? Que possamos, todos nós juntos, trabalharmos, irmãos, em uma mesma direção. Com o coração aberto, irmãos, recebendo
aqueles que Deus envia para nos ajudar, para nos acompanhar, que possamos, essa vinha que é o reino de Deus, possamos trabalhar com dedicação, com empenho, sabendo que Deus entregou a nós o seu reino, sabendo que Deus entregou a nós essa grande responsabilidade de cuidar dessa vinha que é o reino de Deus, a nossa vida espiritual. Para quê, irmãos? Para que a gente possa dar muitos frutos, não somente folha ou religiosidade aparente, mas verdadeiramente frutos. Ser como aquele filho. Inicialmente ele disse: eu não vou na vinha, mas depois ele se arrependeu. Puxa vida, como meu pai me pediu, eu preciso obedecer meu pai. Se arrependeu e foi. E verdadeiramente, irmãos, nós possamos ter esse coração obediente, o que é o que realmente agrada o Senhor. Amém? Vamos orar? Então você fica de pé. Finalizamos o capítulo 21. Semana que vem estaremos no capítulo 22. Pai, muito obrigado, Deus, pela tua palavra. Obrigado, Deus, por tudo que o Senhor tem feito, Deus, no nosso meio. Não queremos, ó Deus, ser como esses lavradores maus que rejeitaram, Pai, os profetas e rejeitaram o próprio Jesus. Mas nós aceitamos o Senhor Jesus em nossas vidas. Queremos, Pai, ser guiados pelo Teu Espírito Santo. Queremos, Pai, ter um coração aberto para obedecer. Queremos, Pai, usar a autoridade que temos, mas também, ó Deus, sermos submissos à Tua direção e à Tua liderança em nossas vidas. Pai, abençoe a vida de cada um aqui nessa noite, nossos irmãos que não puderam vir, que o Senhor esteja abençoando a vida de cada um. É a nossa oração, Pai, em nome de Jesus. Amém? Nossa oração silenciosa. Estamos encerrando dessa noite. Que Deus abençoe.